Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, olha só, assunto novo para vocês. Bem, em números inteiros racionais de reais, é só uma relembrada. Agora, intervalos que a gente vai dar uma atenção maior aí. Então, aqui bonitinho para vocês. Conjunto dos números inteiros. Para obter o conjunto dos números inteiros, basta utilizar os sinais de menos e mais nos elementos do conjunto dos naturais, obtendo, respectivamente, um número inteiro positivo e um número inteiro negativo. A estes elementos acrescentamos o zero e temos o conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros, relembrando, é acrescentar os números negativos na nossa vida. Números racionais, resumi aqui para vocês, ó. Podemos afirmar que o conjunto dos racionais é formado por números fracionários, decimais exatos, dízimas periódicas e inteiros, quer dizer, e os números inteiros. Conjunto dos números reais. Os números reais, o conjunto dos números reais é a reunião dos números racionais, quer dizer, dos conjuntos dos racionais com os irracionais. Números irracionais, atenção, são números que possuem uma representação infinita e não periódica. Por exemplo, o número π, que a gente usa normalmente apenas o 3,14, mas a gente sabe que ele é um número infinito, tá bom? Então, agora no nosso assunto novo, intervalos. Intervalo aberto, intervalo fechado à esquerda, aberto à direita, intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então, vamos lá. Bonitinho aqui para vocês. Intervalo aberto. Os extremos A e B não pertencem ao intervalo. Aí está aqui as maneiras que nós podemos representar. Então, presta atenção. Quando a gente está falando de intervalo aberto, nossa bolinha aqui, ela fica aberta. Tá vendo aqui? Esse é o nosso intervalo. Então, o conjunto aqui não inclui o A e não inclui o B. Como é que a gente vê isso aqui? Outra maneira de se ver. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que A, lembrando qual o sinal, é menor que X, e X é menor que B. Então, ele não está incluindo A, ele não está incluindo B. Aqui um exemplo aqui para vocês, e aqui o outro exemplo para vocês. Quando o colchete está para fora, está voltado para fora, a gente sabe que ele fica assim. Quando o intervalo é totalmente aberto, eles vão ficar para o lado de fora. Então, ele está te falando aqui, ó, que o conjunto A é aberto, o A é aberto e é aberto em B também. Aqui o exemplo, 3 e 8. Tá vendo aqui os colchetes estão abertos para o lado de fora. Estão voltados, melhor dizendo, para o lado de fora. O 3 e o 8. Tá aqui o 3, tá aqui o 8. Então, na prática, quais são os valores que representam o conjunto? 4, 5, 6 e 7. Não inclui o 3 e não inclui o 8, tá bom? Isso, intervalo aberto. Tá vendo aqui, ó, a bolinha aberta? Agora, vamos lá. Intervalo fechado. Ó, primeiro aqui, ó, bonitinho, tá vendo a bolinha fechada? Então, o nosso intervalo... Ah, mas o que isso quer dizer? Agora, vamos visualizar aqui. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que A é menor ou igual. Quando a gente coloca o igual, a gente está incluindo aquele valor. Então, A menor ou igual a X e X é menor ou igual a B. Aí aqui o colchete, observa que ele está na posição tradicional, na posição correta.
Tá ok? Então, quando estiver assim, a gente está falando que o intervalo é fechado e que os valores que estão ali estão inclusos na sua resposta. Estão incluídos na sua resposta. Mesmo exemplo, 3 e 8, mas agora o colchete está voltado para dentro. Se ele está voltado para dentro, ele está fechado. Se ele está fechado, qual é a minha resposta aqui? 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembrando que quando é fechado, eu incluo os valores que estão ali no meu gráfico. Agora aqui, ó, lembra de novo. Lembra que o mesmo número, o 3 e o 8, são os mesmos números. Porém, aqui o intervalo está aberto. Se ele está aberto, eu não incluo eles dois. Aberto, o que vai ser o valor? 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Agora, quando o meu intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. Então, primeira coisa, o óbvio, saber o que é direita e o que é esquerda. Então, vamos lá. Tá aqui o exemplo, ó. A minha esquerda está fechada, então a bolinha está fechada. A minha direita, a bolinha está aberta. Então, o meu intervalo está o quê? Inclui o A, mas não inclui o B. Outra maneira da gente ver. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que A é menor ou igual a X e X é menor que B. Então, ó, por causa do igual, aí ele está te informando que é fechado, que inclui o A. Quando está aqui só o sinal de maior e menor, no caso aqui o sinal de menor, ele não inclui o B. Ele está dizendo que é menor que B o valor. Aí você observa, quando o intervalo é fechado à sua esquerda, o seu colchete à esquerda está voltado para dentro. E quando o intervalo é aberto à sua direita, você vai ver o colchete voltado para fora. No sentido contrário, que seria o normal. Tudo bem? Exemplo, mesmos valores. Ele está incluindo o 3, mas não está incluindo o 8. Está fechado aqui e aberto aqui. Então, estou te dizendo que, qual é a resposta desse conjunto aqui? 3, 4, 5, 6, 7. O 8 é só para a gente entender onde a gente vai parar, ok? De novo, ele é aberto, é fechado à esquerda e aberto à direita. Então, ele inclui o 3 e não inclui o 8. Então, a resposta seria, se você quisesse escrever os elementos, seria 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Agora, intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então, olha aqui, ó. Ele está aberto aqui, fechado aqui. Eu não tenho na minha resposta o 3, mas eu incluo o 8. Aí, como é que vai ficar? Olha, Luciano. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que A é menor que X e X é menor ou igual a B. Menor ou igual, então ele está incluindo o valor de B. Aí olha como é que fica, ó, usando os colchetes. Se é aberto à esquerda, o colchete fica voltado para fora. Aberto em A e fechado em B. Tudo bem? Fechou em B, o colchete é voltado para dentro. Nosso exemplo aí. 3 e o 8. Ó, voltado para fora, está aberto, não incluo ele. Voltado para dentro, quer dizer que está fechado. O intervalo é fechado nele. Então, eu estou incluindo o 8, tá bom? Então, aqui ficou
Qual seria a resposta? Quais seriam os elementos? 4, 5, 6, 7 e o 8, porque o intervalo aqui está fechado, tá bom? E aqui, para fechar esse pedaço, esse assunto aqui, para a gente trabalhar interseção e união, ele está dizendo o quê? Que é fechado em A, quer dizer, ele inclui A, e está aberto, quer dizer, é infinito, tá vendo aqui? Como é que ele está te demonstrando? Que ele está aberto aqui. Da mesma maneira aqui, toda vez que você trabalhar o finito, você vai visualizar isso aqui, tá bom? Então, fechamos essa parte aí com vocês. Vou colocar agora para vocês interseção e união, e vocês vão visualizar com esse diagramazinho aí, tá bom?